Começando aqui nossa segunda aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Como é nosso costume, já oramos, já pedimos a bênção de Deus pela classe, pelos alunos, pelos professores. Como é costume, nossas aulas sempre são gravadas para que vocês possam utilizá-la depois e possamos também estar abençoando novas turmas em EAD com esse material, tá bom? Quero ler com os meus irmãos João, capítulo de número 17, versículo de número 17. Estamos estudando Teologia Sistemática 1, Bibliologia, Doutrina da Palavra de Deus. Nosso livro base é do Gruden. Temos também, vamos dedicar um tempo muito importante ao material também do Erickson, do Bancroft, do Langston e também do Hobbes. E dessa forma a gente vai estar buscando aprender sobre essas doutrinas tão importantes. Estou muito feliz, meus irmãos. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ler. Quero ler aqui um texto, quero contar uma ilustração e vamos mergulhar no material. Quem achou pode ler para nós. Sim, vou ler. Isso, pode ler. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso. Querido tio, é a sua essa versão? Sim, é a mesma versão. Alguém tem uma versão diferente? A minha é igual também. Deixa eu pegar aqui uma outra versão. Mas esse texto é maravilhoso. E eu peguei esse texto de propósito, porque como nós estamos estudando a palavra de Deus, eu falei, eu quero ler um texto que traga uma afirmação, uma das muitas afirmações, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A NVI, como a corrigida e atualizada, também são a mesma coisa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:7. Ao estudar sobre bibliologia, a doutrina da palavra de Deus, nós acabamos sendo afirmados nessa profunda verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Agora, olhem só as palavras de Jesus nesse versículo. Santifica-os na verdade. Fazendo aqui uma lição de casa muito rápida. A palavra santo ou santidade, no original, tanto no grego quanto no hebraico, a sua raiz é separado. Então, em outras palavras, aqui o Senhor está dizendo em trocadilhos: separa-os na verdade. Separa-os para a verdade. Porque a palavra santifica-os, na realidade, ou a própria palavra santo, é separado. Tem a ver com deslocamento, tem a ver com aquela ideia do puro e do impuro. Eu me desloco, eu saio da onde está errado e vou para onde está certo. Eu saio da escuridão e vou para a luz. Eu saio da mentira e vou para a verdade. E aqui na oração sacerdotal de Jesus, Jesus está dizendo falando ao Pai, santifica-os na verdade, dando essa ideia não apenas de purificação, mas de separação. Logo, é uma separação que nos leva à santificação, e a santificação que nos leva a uma separação, e dessa forma vamos nos consagrando na verdade. Por outro lado, ele mesmo conclui: a tua palavra é a verdade. Olha que lindo, irmãos. Pensem um pouco sobre isso. A palavra de Deus é a verdade. Não é mais uma verdade. Não é mais uma entre muitas verdades. Ela é a verdade. Assim como também Jesus, falando dele próprio, ele disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida,
e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, quando ele faz essa autodefesa, mostrando que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, ele não dá uma ideia para nós errada, no sentido de que ele é mais um caminho, mais uma verdade, mais uma vida. Ele diz que ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho. E agora Jesus também, citando essas expressões e nessa oração, ele faz essa afirmação e João, o apóstolo, registra, onde ele dizia que a palavra de Deus é a verdade e o próprio Jesus estava dizendo para o Pai, separa-os nessa verdade. Fazendo aqui um trocadilho que é muito pertinente no apóstolo João, ele sempre vai trabalhar muito com essas comparações, com esses dilemas. Trevas, luz, mentira, verdade, lobo, pastor, lobo, ovelha. Então, é muito lindo essa expressão e eu queria deixar essa leitura para vocês. Nós seguimos a Deus e nós temos a Bíblia como a grande palavra de Deus e ela é a verdade, a única. Amém? E agora eu quero dar uma ilustração para vocês. Já ouviram falar da Polícia Montada do Canadá? Já contei algumas histórias nas aulas passadas. Eu aprendi sobre a Polícia Montada do Canadá. E o que você ouviu falar, Júlio? Eu só vi que tem no Canadá e nos Estados Unidos, né? Polícia montada, mas... Eu aprendi com alguns irmãos, eles me contaram essa história, eu creio ser verídica, né? Que a Polícia Montada do Canadá tem um departamento que eles cuidam do dólar canadense. E quando uma pessoa passa para fazer parte desse setor, que é o setor de falsificação, eles primeiro têm todo aquele critério de aprovação bem seletivo, é uma seleção bem criteriosa. Quando a pessoa está aprovada e ela entra e começa a fazer parte agora desse departamento, uma das coisas que é pedido para esses novos soldados é: você não vai tocar em nenhuma nota do dólar canadense durante meses. Então você vai ter que trabalhar de carro, você vai ter que utilizar cartão, você vai fazer tudo. Mas você não vai tocar em nenhum tipo de nota, seja ela verdadeira ou seja ela falsa, porque você vai ficar estudando apenas a nota canadense. E um dos alunos chegou lá para os professores, depois de algumas semanas já estudando, e ele disse assim: mas o professor, por que nós temos que estudar a confecção da nota canadense, desde a primeira nota até a última nota? Porque a gente só estuda a nota verdadeira e não para de estudá-la, a folha, o tipo da folha, o relevo, os detalhes. Porque a gente fica estudando desde o começo do curso até o final e vocês nos proíbem? Por que a gente não estuda, então, as notas falsas, aquelas que são muito bem feitas, aquelas que têm uma boa aceitação e que passam como verdadeira? Aí o professor disse assim para esse aluno e para os demais da classe, falou o seguinte: é porque as notas falsas, elas sempre existirão. Sempre um falsificador vai criar uma melhor do que a outra. Outra hora vai criar uma piorzinha, mas sempre a proposta da falsificação é sempre se aprimorar, chegando mais perto da nota verdadeira. Logo, a quantidade de notas falsificadas são inúmeras. E para que a gente fique conhecendo e jamais seja enganado, basta nós conhecermos a nota verdadeira muito bem, porque
o cheiro dela, o toque, o tato, o estilo da folha e todos os demais detalhes, quanto mais nós conhecermos a nota verdadeira, mais nós jamais seremos enganados com as notas falsas. O que vocês acharam dessa história, né? Interessante, não? Sim. Maravilhoso. Eu acredito que deve ser verdade isso. Eu acredito. Tem a ver com o que nós estamos lidando, né? Exatamente, Júnior. Ó, nós seguramos nas mãos a nota verdadeira. Quanto mais profundo e prolixo e quanto mais bereano nos tornarmos, mais nobres nos tornaremos sobre ela. Nós não precisamos estudar as religiões que já existiram, que existem e que existirão, porque sempre o diabo ou ele vai tentar levar o ser humano para um outro caminho, ou vai tentar alterar a nota verdadeira. No momento que a gente mergulha na nota verdadeira, nosso coração já está preparado para qualquer coisa que já existiu, que exista e que existirá. Amém, meus irmãos? Polícia Montada do Canadá. Foi onde eu aprendi essa história. Que a gente seja soldados da Polícia Montada de Jesus. Né? Com a nota verdadeira. Com a nota verdadeira. Tá bom, meus irmãos? Ok.